Vocês sabem quantas mutações tem os periquitos? Conhecem o Atlas dos periquitos? Na página 9, vocês têm uma tabela de transmissão genética com 32 mutações. Se você tem interesse em genética, a primeira coisa que tem que saber são as transmissões genéticas. Por exemplo, se cruzar um verde puro versus um azul, nunca vai sair um azul. Por quê? Descubra e me conte. Algumas mutações são raras, mas basicamente a maioria das mutações são combinadas entre si. Isso gera uma quantidade incalculável de cores. Veja alguns grupos de cores e suas variedades. Nesse painel 1, eu estou mostrando normais e opalinos. Esse é um grupo de periquitos mais comuns. Na primeira fileira temos 5 periquitos normais. Isso é o nome dado a esse tipo de periquito, normal. Os dois da esquerda são aqueles machos e fêmea verde ancestrais, ou seja, o que encontramos na natureza. O resto são mutações. Os normais têm uma característica de ter na nuca as estrias, veja na nuca deles, e as asas bem delineadas e desenhadas, concha de pena por concha de pena, e as voadeiras são pretas. A cor de fundo varia conforme a mutação. O terceiro é um verde cinza, o quarto é um azul celeste, o quinto é um cobalto azul com um fator escuro. Na coluna de baixo temos 4 opalinos. Reparem que eles não têm as estrias na nuca e nem as voadeiras bem delineadas, são mais ou menos manchadas. Coloquei várias cores para serem comparadas com os normais, o verde, o azul celeste e o cobalto. Normais e opalinos estão presentes em todas as mutações. Você pode ter um malva opalino ou normal, ou um asa clara opalino ou normal, ou ainda um agoromo opalino ou normal. Acostume-se e observem essas características em todas as aves. O segundo painel são os arlequins e os olhos vermelhos. Existem 3 tipos de arlequim. Os arlequim recessivo, que nós chamamos de AR, o AD, arlequim dominante, e o ADA, arlequim dominante australiano. Arlequim poderia ser chamado de manchado ou com pintas. É assim que aparecem, de maneira aleatória. É muito difícil de formarmos para uma exposição um quarteto de arlequim. Por quê? Porque as manchas ou pintas aparecem aleatoriamente, ou seja, nenhuma lógica. É muito comum tirarmos um lindo arlequim, quando falamos lindo, é que apresenta contraste e simetria. E as manchas ou pintas estão entre 30% a 70%, como o arlequim. E entre 2 pássaros, aos que têm poucas pintas, sendo que o contrário ocorre também. Eu quis dizer assim, que mesmo com 2 pássaros bem pintados ou pouco pintados, você pode tirar um arlequim bonito. Quer dizer, não tem lógica. E como identificar quem é quem? Olhando de frente para a ave, no peito dele, o arlequim recessivo só tem um calção, só a parte de baixo. O resto do peito é a cor do pássaro, é liso. O ADA, arlequim dominante australiano, tem um calção e uma camiseta curta, ou seja, tem uma faixa no meio, regular ou irregular, porque é aleatório, é o arlequim, lembre-se disso. E o AD, arlequim dominante, esse já tem calção e camiseta, só fica uma parte na cor da ave, no alto, no peito, e ocorre nos arlequins, mas perto dos normais, poucas manchas. Olhos vermelhos é o próximo passo. Existe várias mutações de olhos vermelhos. Na parte de baixo você tem 3 exemplos. É uma coincidência com característica diferente. O lutino é uma mutação sexo ligado e clássica, encontrada em quase todos os criadores.
pois esse amarelo ouro brilhante é muito lindo. E o albino e cremino também. O albino vem do acasalamento do lutino versus azul. E o cremino é a combinação do albino com face amarela ou golden face. O rendado é um lutino versus canela. Duas mutações sexo-ligadas. Alguns chamam de combinações entre os dois, outros chamam de mutação. Me recordo do maior criador de rendados que conheci, o belga Theo Slagmolen, diversas vezes campeão com rendados no campeonato europeu em Karlsruhe, da forma como criava, sempre lutino versus asa canela, e fazia sua seleção. Aqui no Brasil, o criador Holly Bruch deu uma sequência a esse trabalho, com muitas aves dessa origem. No caso, eram periquitos padrão show. Só fiz esse adendo para falar dessa mutação. O assunto periquitos padrão show virá numa outra bateria de pássaros. A terceira mutação de olhos vermelhos é o fulvo, uma mutação recessiva. Existem outras mutações de fulvo. Essa da foto, terceira à direita, é um fulvo clássico, verde, de Marco Feijão, que foi campeão em Portugal.